importante para cada um de nós. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos falar de algo aqui, irmão, que a igreja hoje tem dificuldade de falar. Segundas Coríntios, capítulo 13. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, que a Tua glória e o Teu Espírito, meu Deus, esteja sobre cada um de nós. Meu Deus, somos poucos, somos pequenos, mas somos Teus. Aqueles que, meu Deus, criaram força dentro de Ti, para se juntar nesta noite de domingo, para Te louvar e engrandecer. Poderíamos estar em todos os lugares, mas estamos aqui porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Faz e ainda vai fazer muito mais, porque Tu é um Deus grande. Então grandeza, meu Deus, tem que estar no meio da Tua igreja. Foi para isso que Tu nos chamou, para nos curar, para nos libertar, mas também para prosperar a Tua igreja, dar coisas grandes para cada um de nós. Abençoe, derrama do Teu Espírito sobre cada um, porque aqui precisamos ouvir a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Peço aos irmãos que junto comigo aqui possa entender bem sobre esse assunto aqui. No versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós, permaneceis na, provai-vos a vós, ou não sabeis que quanto vos mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Palavra do Senhor. Peço aos irmãos que se assentem em nome de Jesus. Irmão, nós entramos aqui num relato, que é um relato que nos chama a atenção. Um relato que talvez não chama muito a atenção de vocês, mas daquilo que vai ser falado aqui vai ser chamado a atenção. Acredito eu que hoje vai ser poucas pessoas que vão poder abrir a boca e dizer glória a Deus e aleluia. Ah, não, por que você vai bater? Não, é a palavra que vai falar. E quando a palavra fala, irmão, é para transformar, é para mudar, é para que aconteça na vida de cada um de nós. Porque é muito fácil a gente estar caminhando, irmão, e não saber da realidade da vida, aquilo que Deus proporcionou para cada um de nós. Hoje a igreja, irmão, ela tem um grande problema de ela saber para onde ela vai. Ela não consegue, ela tem dificuldade de entender qual é o propósito de Deus. Irmão, qual é o propósito de Deus? É salvar cada um de nós. Esse é o propósito único. No decorrer desse salvamento, dessa salvação, Deus vai te dando várias coisas para que você possa administrar aqui na terra. Então todas as conquistas tuas é somente uma administração. Sim ou não? Você só está administrando. Ah, não, eu estudei. É só uma administração. Daqui a pouco você vai ter que largar. Sim ou não? Vai ter que. Aí eu conquistei isso, carro, navio, avião. É só uma administração. Daqui a pouco você vai ter que largar. Sim ou não? Por que, Alain? Porque o maior tempo que nós temos não é aqui. Aqui você pode durar 100 anos, 80, 70, 60, 50, 40, tem gente que dura nada. Mas é somente esse tempo. Porque a Bíblia revela para cada um de nós que nós, no outro ponto, no outro tempo, nós vamos viver muito mais, que é infinito. Se hoje você não sabe, pelos judeus, o mundo hoje já está em torno de 5.000 e tantos anos. Quem sabe disso? Pelo calendário cristão, estamos em 2023. Mas pelo calendário judeus, porque eles não aceitaram Jesus, então eles não aceitam o calendário cristianismo. Ele aceita o calendário deles, que já está mais de 5.000 e tal. O que quer dizer isso? Ninguém até hoje viveu para dizer que viveu 5.000 anos e pouco. Mas aquele que morreu lá atrás, ele está vivo até hoje. Agora, um sabe que a gente não sabe. Ele morreu lá em
5.000 anos, 4.000 anos atrás, mas ele está vivo em algum lugar. Sabe disso? Pessoas que morreram há 2.000 anos atrás, ele está vivo em algum lugar. Segundo a Escritura, crê ou não crê? Sim ou não? Então depende de mim e depende de você. O tempo que você quer morar e aonde você quer morar. Porque o nosso tempo aqui, daqui a pouco nós já vamos. Então Paulo, quando ele relata esse assunto aqui, ele está dizendo aqui, ó, ele chama a atenção: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis. Eu tenho que examinar a mim. O que é? Examinar se eu estou nessa trilha para minha salvação. Quando fala salvação, que existe dois caminhos. Quando se fala em salvação, existe dois caminhos. Um para o inferno, outro para o céu, não é isso? Quando se fala céu, ele está falando junto de Deus. Amém? Não é lá para as nuvens, não. Que muitas pessoas pensam: não, a gente vai sair daqui e vai morar nas nuvens. Não, você vai morar chamada Jerusalém, Cele. O irmão Luiz falou da glorinha que era o que mesmo? Canaã. Canaã já foi acabada, destruída. Hoje nós vamos para o céu junto com o Pai, como Jesus Cristo chegou ao céu e está sentado ao lado do Deus Pai. Sim ou não? E esse nome desse lugar é o quê? Qual o nome desse lugar? Está escrito em Apocalipse, que o nome dele é Jerusalém. A nova Jerusalém celestial. Amém, igreja? Amém. É o que está escrito. Nós não podemos botar outro no lugar. Então nós vamos para o céu junto com o Pai, ou vamos para o inferno junto com o concorrente. Então o que eu faço? Eu examino a mim mesmo se eu estou permanecendo na fé. É o que está escrito aqui. Quando eu examino mesmo que eu estou na fé, irmão, o que quer dizer isso? A gente vai aprender. Aí o que vai falar? A gente vai sair daqui e vai falar, quer ver? Vai dizer mais: ou não sabeis quanto vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Opa! Ele diz assim: vocês não entendem? Vocês esqueceram que quando você aceita Jesus, você sai do teu plano, da vida que você levava, e você vai para outra. E o que Cristo faz? Ele entra em você. Por quê? Para te encaminhar para esta salvação. Ele é o caminho para a tua salvação. Se ele não estiver em mim, eu não tenho como ter a salvação. Porque ele diz o quê? João 14,6 diz o quê? Eu sou. Ninguém vai ao Pai se não for. Então ninguém vai ao céu, ninguém vai à Nova Jerusalém se não for o Jesus. Não, é só escritura, é só leitura. Então, para me ter ciência disso, eu tenho que examinar se eu estou na fé. Se eu continuo a fé no meu coração. Qual é a fé, irmão? É a fé de acreditar como o mundo acredita? Não. A fé é de permanecer dentro da doutrina, da vontade, da direção e da salvação. Porque a finalidade é a salvação. E quando eu tenho a salvação, eu permaneço nesta fé. Aí ele vai dizer: então você não sabe? Ou não sabeis, veja bem, ou não sabeis quanto vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis separados. Sim ou não? Se você não tem essa fé em você, você não acredita nisso, não confia nisso, você já está. É a mesma coisa, irmão, você estudar. Eu estudo para ciência, eu estudo para matemática, eu estudo para história, mas eu não sei, não acredito em nada do que eu estudei. E aqui? Tu imagina a irmã Juliana, está estudando para a advocacia, não é isso? Direito, olha só que burrice. Direito. Mas se ela não acreditasse na lei, para que vai estudar? A lei tem falha? Tem. A lei tem erro? Tem. Mas ela tem que acreditar que a lei ela vai ser justa, sim ou não? Porque senão ela não precisa exercer o cargo. Se eu não acreditar que o ônibus é seguro, se eu não acreditar que eu posso dirigir, que o ônibus é seguro, para que eu vou entrar no ônibus dirigir? Porque o problema é que quando ele está sem freio, ele está com algum problema, eu falo, não vou. Porque eu não confio nele. Não é assim, irmão Luiz? Você não confia.
tem alguns parâmetros aqui para a gente ver bem rápido. 1 João. Vamos lá em 1 João. João 5. 1 João 5,13. A gente vai voltar lá no primeiro capítulo rapidinho, só para a gente ler aqui, para dar uma noção do que é consciência. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida e para que creis no nome do Filho de... Então, fé é para que você saiba que você já tem a vida eterna. Sim ou não? Está escrito no texto. Foi escrito isso, não foi escrito. Mas ele diz que eu tenho que crer no Filho de... Por quê? Porque ele é o que é o meu Salvador. Agora vamos ver se nós examinamos a nós, se nós estamos dentro dessa fé. Agora tem um problema. Agora acabar. Agora vai dar um problema. Capítulo 1, diz 1 João. De 1 João, volta aí 2 folhas ou 3. João vai revelar para você e para mim aquilo que Deus botou no meu coração, se nós estamos neste caminho ou não. Agora vai ser de visitação, irmão. Agora vai doer um pouquinho. Meu irmão, eu não vim aqui para pregar, mas eu vim aqui só para dar uma informação. Amém? Vim dar uma informação. Alguém vai dizer assim depois: nossa, não vim pregar não. É uma informação, porque só eu vou te vai ler. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é, e não há nele treva. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando ele fala de luz, ele está falando de quê? De sal. Quando se fala de luz, irmão, ele está falando de algo que não é uma luz acesa, é a luz do Espírito acesa em cada um de nós. Salvação. Eu tenho conhecimento da salvação porque a minha luz está acesa. Amém, igreja? Há o Espírito de Deus em mim. Deus está em mim. Por isso que eu posso dizer: há salvação em mim. Porque tudo que eu faço é diante da luz que Deus me vê, que Deus me enxerga. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Por que ele diz isso? Porque o mundo é feito de trevas. Sim ou não? E nós somos essa luz que estamos no meio dessas. Ele enxerga cada um de nós como fosse luzes. Você está andando, ele está vendo: a minha luz está indo. Eu estou indo para tal lugar, minha luz está indo. Eu estou subindo, minha luz está indo. Está de joelho, minha luz está ali. Ele enxerga eu e você. Então ele diz, bem claro, 6. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas. Então a gente não tem comunhão. Se estamos em trevas, não há luz em mim, eu não tenho comunhão. Eu posso vir para a igreja, eu posso louvar, eu posso pregar, eu posso abrir culto, eu posso fazer qualquer coisa. Mas se a minha comunhão é de trevas, o que eu pratico, quando fala de trevas, irmão, é de imundície. Quando se fala de trevas, é de pecado. Quando se fala de trevas, é de tudo aquilo que está contra a vontade de Deus. Tem como ouvir um glória? Glória. E mentimos e não praticamos a verdade. Mas ele diz no 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, por que acontecem muitas coisas em mim? Por que eu sofro tanto? A segunda coisa, a primeira é se eu estou na luz, a segunda é se eu tenho comunhão. Porque a luz é Cristo, sim ou não? Qual é o primeiro mandamento? Sobre todas as... Opa, luz. Eu amo a Deus e vivo na... Sim, Luiz? Sim ou não? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como assim. Amar o próximo como... Opa, se eu não tenho isso, eu estou debaixo de pecado. Porque ele diz aqui, ó, olha bem, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Opa, eu tenho um problema com o irmão. Eu não falo, eu tenho ranço dessa gentalha. Não presta, é uma mentirosa. É um mentiroso, né? Ai, que nojo, ranço, ai, não quero nem saber desse irmão. Como é que Deus vai te purificar do pecado? Então eu estou fora da luz. Por quê? O pecado está em mim. Não fala com fulano, não fala com o Bertão. Fala com o ciclano. Isso aqui está falando de salvo, irmão. Está falando de cristão. Amém, igreja? Você como cristão, você não pode falar, eu não falo com meu irmão. Que papo é esse? Não quero papo. Não quero conversa. Ai, é assim? Mas o que o Senhor está dizendo aqui para cada um de nós, estamos cheios de pecado se a gente vive isso. O nosso coração está magoado, revoltado, com ódio. Ou então somos aqueles, né? Que atravessa a rua, né, irmã Isabel? Glória a Deus, não é mais não, né? Viu, irmão? Vou lá para o outro lado, não quero nem assunto. Porque eu não quero nem dar a paz do Senhor, muito menos graça e paz. Vamos ver outra coisa aqui, irmão. Versículo 9, versículo 8. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em... Opa! O que está dizendo aqui? Sabe qual é o problema, irmão? Que muita gente acha que ele é o único certo. Não, é o que faço, e é assim. Não tem pecado, não tem, irmão. A Bíblia está dizendo aqui bem claro para cada um de nós, aquele que acha que é o santão, que é o maioral, é o bonzão, ele está mentindo para si próprio. Porque a nossa carne já é contaminada. Por isso que ela fica, ela não vai. Alguém viu aqui a luz do Novo Testamento, alguém sair com a carne? Não. Alguém viu? Além de Cristo? Viu? No Novo Testamento, alguém saiu dessa terra, além de Cristo, com o corpo glorificado? Não. Mas depois que você morre, a Bíblia vai relatar que o nosso corpo vai ser glorificado. Ele vai renascer de novo. E você vai subir com o teu? Por quê? Por quê? Deus vai restaurar tudo, irmão. Tu acha que não tem capacidade, não? Deus tem. Meu irmão, você aqui está dizendo muito claro para cada um de nós que o pecado está aí, mas eu não posso viver no pecado. Amém, igreja? O pecado, você não está numa redoma. Você vai passar por situação. Você vai ter situação que as coisas vão vir tentações, vai vir pensamentos, mas você não vai aceitar. Ou então você vai pecar, mas no outro dia você vai se levantar. Por que eu fiz isso? Não é isso? Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei, falhei, mas eu estou aqui para dizer ao Senhor que eu falhei e eu quero mudar isso. Eu não posso viver dessa maneira, porque eu quero a minha salvação. Amém, igreja? Eu tenho que me levantar contra isso. Mas diga mais, vamos ver outra aqui. Eu vou ir até o horário ele der. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tu vê bem que ele diz, por que, irmão? Qual é a finalidade da salvação? É tirar você do pecado. Se eu digo que não tem pecado, ele não precisa me tirar. Não precisa. Né?
finalidade de Deus é essa, irmão. É arrancar nós disso aí. Amém? E ele vai dizer mais: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O que está dizendo aqui? Nós temos um advogado. É por isso que eu perguntei se ela ia ser advogada. Não, eu estou para direito. Aí ela pode ser outras coisas, né? Não sei também. Que eu não entendo nada disso. Mas nós temos um advogado. O que advogado faz? Ele pratica a justiça perante ao réu. Não é isso? Sim ou não? Mesmo sabendo que o réu pode ser condenado. Mas o advogado está ali para poder o quê? Defender, sim ou não? O nosso advogado é Cristo, irmão. Amém, igreja? Quando você peca, quando você erra, você falha, você tem um advogado para chegar e dizer ao pai assim: ó, pai, eu morri por ele, eu dei o meu sangue por ele, eu dei minha vida por ele, então o senhor não pode condenar ele, porque eu já paguei. Glória a Deus. Eu já paguei a dívida dele. Imagina a Juliana chegar no tribunal, tá lá, o cara matou, roubou, fez isso, aquilo, outro, ela tem que defender o cara. Não é assim que o advogado faz? Não é assim? Ele vai defender o cara, mesmo sabendo que o cara fez tudo isso. Mas ele tem um advogado e para isso vai defender. Vai tentar aliviar, vai tentar fazer qualquer coisa. Mas com Cristo não. Com Cristo ele vai chegar e vai dizer assim: ó, ninguém pode condenar ele. Por quê? Porque eu já paguei com a minha própria vida ele. Então pode liberar ele. Já está pago. Isso foi o que Cristo fez conosco, irmão. O que Cristo fez conosco é ter ido. Sabe quando você foi, quando você errou, quando você pecou, tudo que você fez de errado, ele levou sobre ele na cruz. Ele sofreu para que eu não sofra mais. Então a liberdade está para cada um de nós. Por quê? Ele pagou. Aquilo que nos condenava já foi. Então ele é o advogado da nossa vida. Mas também tem um problema, irmão. Ele é advogado enquanto você está aqui. Mas um dia ele vai ser o juiz também. O que você prefere? Que hoje ele seja o teu advogado? Ou naquele dia ele seja o seu juiz? Porque naquele dia ele vai dizer para você assim: ó, a igreja te falou, o pregador falou, o advogado falou, a escritura falou, a leitura falou, tudo falou para você e você não quis. Então hoje eu sou obrigado a bater o martelo para você. Não é assim? É assim hoje no tribunal, não é, irmão? Porque se você roubar, qual é o teu direito? Se você matar, qual é o teu direito? Se você negar os teus impostos, qual é o teu direito? Se você fazer qualquer coisa contra uma pessoa, qual é o teu direito? Não é? Está condenado? Sim ou não? Essa é a condenação, irmão. Quando eu prevarico, eu vou contra a lei de Deus, qual é o meu direito? É viver no céu? Tu imagina você subindo no céu lá, uma peste aqui na terra. Uma peste aqui na terra, que entra no céu. Tu entra, não entra, irmão. Você tem que passar pela limpeza, pela purificação. Amém, igreja? Mas vamos pôr aqui mais rápido aqui, irmão. No 3, capítulo 2, né? E nisso sabemos que conhecemos, versículo 3. E nisso sabemos que conhecemos, olha bem, se guardamos seus. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está. Como é que eu guardo o meu mandamento, irmão? É andando, fazendo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus tem falado para mim. E o que a palavra de Deus tem falado para você? Como você deve andar. Amém, igreja? E aí? Como é que você tem andado? Já passou um scanner aí para examinar si próprio?
Né, irmão Luiz? O Scania é para examinar cada pedacinho do carro. É assim? Não é assim que é o Scania? Ele vai examinando onde tem um problema. E aonde tem um problema, agora tem que resolver, não é isso? Irmão, isso aqui é para nós, igreja. Se eu tenho consciência de salvação, eu tenho que fazer aquilo que o mandamento manda, irmão. O que é o mandamento? A palavra de Deus. Os mandamentos de Deus aqui, ó. Eu guardo os seus. E nisso sabemos que conhecemos, se guardar os seus mandamentos. Alguém pensa assim, vai guardar, não matarás, não roubarás. Não é isso não, irmão. É andar dentro da palavra. Que quando você anda dentro da palavra, você cumpre tudo. Porque não é o mandamento do pecado. Porque além dos 10 mandamentos, foi mais dado 623 mais. Então tu imagina quantos? Aquele que diz 4, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, ele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Como é que é, irmão? O grande problema hoje, irmão, é que a igreja ela toma suas decisões. Ela toma decisão sem procurar saber o que a palavra de Deus diz. Ela faz qualquer coisa, ela casa, ela procura homem, procura marido, procura de qualquer maneira, sem querer saber de Deus. Sem procurar saber se Deus está aprovando ou não. Se Deus aceita, então eu faço um negócio, aí depois me arrependo, dá ruim. Não é assim que diz aí o mundo? Dá ruim, dá problema. Aí eu vou falar, é porque eu não tenho sorte. Eu tenho azar. Não tem azar não, você está batendo no porta errada. Você está fazendo aquilo que Deus não está mandando fazer. Você está agindo como Deus não está mandando você agir. Você está andando como você quer andar, não como Deus manda. Porque nós estamos com Deus, nós guardamos o mandamento dele. Qual é o mandamento? A palavra. Sim ou não? E dentro disso, eu vou ter direção. Ele vai me iluminando, ele vai me dando sabedoria, ele vai me dando conhecimento, ele vai me dando visão. Eu vou reconhecendo se aquele caminho está certo ou está errado. Aquela pessoa que eu quero para mim, se é a pessoa certa ou errada. Mas não, a gente vê. Quando é mulher, nossa, que lindo, maravilhoso, forte. Quando é homem, nossa, que corpo maravilhoso, o rosto, linda, parece até um anjinho. Aí quando vai ver, é o do inferno, o anjo. É sério. Então, procura saber quem está procurando aí, ó. Esse negócio de... Existe hoje aí umas redes aí que as pessoas ficam procurando casamento nas redes sociais aí, né? Não existe aí? Eu já vi algumas pessoas falar que eu achou até marido, achou mulher, caramba, desse negócio aí, meu Deus do céu, irmão, vamos para analisar, amém? E ele diz no 7, irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Está vendo aqui, irmão? Não é algo antigo, é tudo que está novo em Cristo para cada um de nós. E ele fala, cada um está falando hoje para você, igreja. São coisas que você ouve hoje. Cada situação, cada palavra que você ouve é para que você pratique ele, para que você seja vencedor por ela. Amém? Então não fica o céu fica batendo porta em porta, desesperado, em pânico. Porque tem que acontecer. Porque esse irmão, aquilo que vai acontecer na nossa vida vai acontecer. Aquilo que Deus tem preparado vai acontecer. Amém, igreja? Agora é só você fazer a tua parte. Agora, quando eu não faço a minha parte, irmão, como é que Deus vai fazer a parte dele? Então espera no Senhor. Alcance que você vai ver que tudo vai acontecer no seu tempo, no seu momento. Tudo vai acontecer. Tem que estudar, estuda. Tem que buscar, busca. Tem que bater na porta, bate. Mas espera as coisas do Senhor. Não extrapola não, irmão. Não sai entrando e vou desesperado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou viver da forma que eu quero, irmão. Vai ter problema lá na frente. Então vai esperando, vai tendo calma, vai tendo paciência, vai tendo tranquilidade. Que num tempo certo as coisas vão acontecer. Amém? Sim ou não? Vai, irmão. Para olhar você, quem dizia para você que hoje você seria a pessoa que você é hoje? Quem disse para você que você lá atrás você poderia imaginar a vida que você leva hoje? Quem disse? Sim ou não? E não foi chegando pelo teu esforço, pela
mais no versículo 10. 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Outra coisa, irmão, você vê que se você olhar aqui, irmão, a salvação ela está dentro do parâmetro dos dois mandamentos. Primeiro é amar a Deus. Então, quando você ama a Deus, você cumpre. Você está na luz, você cumpre os mandamentos. Segundo, é amar ao próximo, como a ti mesmo. Você vai cumprir as outras coisas. E pode ver que João ele vai relatando os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Ele vai nos relatando também sobre o teu irmão. Aí ele vai dizer aqui no 10, ó, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas no 9 ele diz, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em... Então, irmão, sabe isso aqui, irmão, a salvação, ela está perante cada um de nós, diante de nós. Mas se eu faço coisas que aborrecem meu irmão, se eu não tenho direção nem alegria, junto com meu irmão eu vou estar pecando. E dentro disso não há salvação. Nós estamos extrapolando as duas leis de Deus: amar a Deus e amar o próximo. Amém, igreja? Mas terminar aqui, irmão, eu poderia ler muito mais aqui, a gente dá muito mais coisas. Mas no capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler aqui comigo aí? Capítulo 3, versículo 3. Vamos ler junto? Amém. O que diz aí? E qualquer esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é. E agora? Isso aqui é para que a gente entenda, irmão. A gente precisa procurar essa purificação, independente de onde você estiver. Irmão, você pode fazer o que for, eu não vou te proibir nunca de nada. De nada, sabe o que é nada? Nada. Deus não vai te proibir de nada. Irmão, você pode brincar, você pode dançar, você pode pular, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para onde você quiser. Saiba de uma coisa, o grande problema é quando você não está em toda a situação purificado. Há impureza em você, você está participando de tudo isso porque há impureza em você. Ah, não, mas eu estou aqui brincando, estou fazendo isso. Irmão, você vai poder dar desculpa para mim, pode dar desculpa para qualquer um, para qualquer amigo, qualquer pessoa, mas nunca você vai conseguir dar a desculpa correta para Deus. Então, quando diz examinar, irmão, examine você a tua caminhada. Examine você o que você está fazendo. Examine você a vida que você está levando. Examine você a vida que você quer para você. Se você quer transformação, quer mudança, irmão, então toma direção ao hoje. Quer que as coisas de Deus se manifestem? Quer que as coisas de Deus aconteçam? Então começa a mudar a sua vida hoje. Larga a mentira, irmão. Larga o engodo, larga o erro, larga as ignorâncias, larga as rebeldias. Busque a Deus, leia a palavra, ore, irmão. Ore a palavra. Quanto mais você buscar a palavra e você orar, mais você vai se achegar a Deus. Seja comprometido com a obra, seja comprometido com as coisas de Deus, seja comprometido com o teu irmão. Seja alegre com o teu irmão, seja junto com o teu irmão, chame para estudar, chame para poder ler. Se, irmão, não estou conseguindo, vai chamar alguém, irmão. Amém, igreja? A igreja tem que ser unida, a igreja tem que estar junto em toda essa situação, alegrar porque o outro está alegre, está feliz. Amém? Então é dentro disso. Eu estava vendo a Juliana lá em cima, lá filmando, lá em cima, lá, aquele negócio lá. Eu não vou ficar alegre não, porque eu não vou subir. Eu não queria que eu subisse naquilo, eu falei, não vou. Não vou ficar alegre com meu irmão desse jeito, que para mim não serve. Eu fico alegre vendo aqui embaixo. Não subo. A Lu viu, já falou, não, eu quero ir. Eu falei, rapaz, então tu vai. Mas tu vai só. Irmão, eu sei que eu quero ir para o céu, mas eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa. Que é isso, irmão? É seguro. Seguro, mas eu imagino meu coração. Então, irmão, fique com essa palavra em nome de Jesus, amém? Guarde essa palavra, medite nela, irmão. Pega esse João
do capítulo 1 ao capítulo 5, irmão. Dá uma olhada, dá uma buscada. Se você tem essa semana aí, todo o tempo que você tiver livre, em nome de Jesus que eu estou falando isso, lê esse primeiro João, que vai trazer, mostrar para você a grande salvação que Deus quer para cada um de nós. João, ele nos ensina muito, porque a Bíblia diz que a Bíblia diz não, a história vai dizer que é o discípulo do amor. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus.